Maria, a mãe de Jesus Cristo, tem um status de corredentora que os católicos lhe conferem, mas ela pode ser cultuada? Se mantivermos a Bíblia como única fonte de autoridade, teremos que dizer que não. Porém, a Bíblia zela pela pessoa de Maria e não autoriza que sua figura seja denegrida. Maria foi escolhida por Deus dentre todas as mulheres para gerar a vida humana do Filho de Deus. Quando o anjo se apresentou a Maria, sua saudação foi: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Lucas capítulo 1, versículo 28. Isabel a chamou de bendita és tu entre as mulheres. Lucas capítulo 1, versículo 42. E a própria Maria disse que a partir dali todos a chamariam de bem-aventurada. Lucas 1, 48. Quem rejeita essas indicações bíblicas certamente está sendo seletivo em relação à Bíblia. Jesus certamente não ficaria satisfeito em ver as pessoas menosprezando aquela que foi sua mãe terrena. Mas nada disso faz de Maria uma corredentora. Maria reconheceu que Deus era o Salvador dela. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 47. É o que vale a dizer que ela própria precisava de salvação. Sejam bem-vindos aqui ao canal É Bíblia, seu canal de estudo da Bíblia e revelação da Palavra de Deus. Meu nome é Rômulo César e no tema de hoje sobre a salvação vamos entender qual é a importância da Virgem Maria para os cristãos. Deixe aqui abaixo do vídeo o seu comentário sobre esse assunto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, inscreva-se em nosso canal. Veja como é fácil. Ative o sininho na palavra todas e deixe o seu like em nossos vídeos. Compartilhe com todos, assim você nos incentiva a criar mais conteúdo como esse. Todos os termos e os status que o catolicismo atribuiu a Maria são totalmente alheios à Bíblia. Em 392 d.C., pela primeira vez, Maria foi declarada perpetuamente virgem pelo Papa Ciríaco. Mas somente no Concílio de Trento, em 1547, isso foi considerado um dogma católico. E somente em 1854, o Papa Pio IX declarou Maria totalmente livre de pecados através de sua vida inteira. O Papa Leão XIII, em 1891, na encíclica Octobre Mese, declarou que ninguém podia ir ao Filho senão através da Mãe, chamando-a de digna de todo louvor, de toda poderosa, Mãe do Deus Todo-Poderoso. Em 1892, esse mesmo Papa, na encíclica Magnae Dei Matris, declarou: ela permanece sobre todas as ordens de anjos e homens, e ela somente está próxima de Cristo. Na encíclica Mystici Corpore Christi, de 1943, o Papa Pio XII declarou que Maria foi imune a todo pecado e ofereceu seu filho a Gogotá ao Pai e obteve o derramado do Espírito Santo no Pentecoste. Providencia cuidados maternos para a Igreja e reina nos céus com Cristo. Em 1950, ele declarou: ela conquistou a morte e foi elevada com corpo e alma para a glória dos céus, onde como rainha reina refulgente à direita de seu Filho. Nós proclamamos e definimos esse dogma, revelado por Deus, que a Imaculada Mãe de Deus, Maria sempre virgem, quando o curso de sua vida terrena se acabou, foi tomada com corpo e alma para a glória dos céus. Tudo isso foi confirmado pelo Concílio Vaticano II, e nada disso encontra base bíblica. Os evangelhos revelam que Maria teve outros filhos além de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25, diz o que José fez quando soube que Maria estava grávida pelo Espírito Santo. Despertando José do sono, fez-o como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem o pôs o nome de Jesus. O texto diz que José não consumou o casamento com Maria enquanto ela não deu à luz. A presença da expressão enquanto indica que após o nascimento eles foram um casal normal. Lucas chama Jesus Cristo de primogênito de Maria, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas capítulo 2, versículo 7. A palavra primogênito seria totalmente desnecessária se Jesus fosse o único filho de Maria, mas há alguns textos que dizem explicitamente que Jesus tinha irmãos. Em Marcos capítulo 6 está escrito: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilhavam dizendo: de onde vem estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Marcos capítulo 6, versículo 1 a 3.
Jesus foi pregar na sinagoga em sua própria terra e, como lá as pessoas o conheciam, estranhava que ele estivesse se apresentando como um profeta. Eles conheciam seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãs. Apesar de muitos tentarem dizer que esses irmãos eram na verdade primos, permanece a evidência de que o termo utilizado pelos evangelhos é irmãos e não primos. Além disso, a menção ao pai e à mãe juntamente com os irmãos, citados pelos nomes, invoca claramente a ideia de uma família básica e não de primos. No capítulo 3 de Marcos, há um incidente bastante curioso envolvendo a família de Jesus. Era o início do ministério de Jesus e ele estava reunindo muita gente e contrariando os religiosos da época. Então Marcos descreve a reação de seus parentes. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Marcos capítulo 3, versículo 21. Os parentes de Jesus não acreditavam nele no início. Mais tarde se converteram e um dos irmãos de Jesus, Tiago, se tornou o primeiro chefe da igreja de Jerusalém. Atos capítulo 15, versículo 12. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Quem eram então estes parentes de Jesus? Ainda neste capítulo Marcos relata, Marcos capítulo 3, versículo 31 a 35. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos, portanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus se recusou a conceder a sua mãe algum tipo de louvor especial. Só podemos entender que ele fez isso não porque tivesse alguma indisposição com ela, mas para que as pessoas não tivessem razões para fazerem depois. Lucas relata uma situação interessante. Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Evidentemente, não há qualquer atitude deselegante de Jesus com sua mãe. Apenas ele não fez questão de colocá-la no centro das atenções. Até mesmo quando ela inconscientemente fez isso, Jesus tratou de corrigi-la. Isso aconteceu no primeiro milagre de Jesus no casamento em Caná da Galileia. João disse no capítulo 2, versículo 3 a 5. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. É interessante que ela esteja meio que ocupando uma função de intercessora nesse ponto. E Jesus diz uma palavra que deixa claro que aquela não é uma função dela. Tendo entendido, Maria manda o servente tratar diretamente com Jesus. Ninguém precisa de intermediário para se dirigir a Jesus, nem mesmo da mãe dele. E aí, gostou da mensagem de hoje? Conseguiu entender um pouco mais sobre a salvação? Já se inscreveu em nosso canal? Se ainda não se inscreveu, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Não perca os próximos vídeos. A cada mensagem que postamos aqui no canal, Deus traz uma novidade dos seus planos para nos salvar e nos dá mais conhecimento da verdade para melhor caminharmos com Ele. Muito obrigado por sua presença aqui no canal. Permita que eu ore por você agora. Se puder, feche seus olhos, curva sua fronte. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estais nos céus, livra-nos de adorar qualquer coisa senão o Senhor. Pai, ajuda-nos a estar sempre na Tua santa presença. Lembra-nos para estar sempre consciente da nossa indignidade. Ajuda-nos a sempre separar tempo para Ti, para nos fortalecer para viver neste mundo de pecado, contra tudo aquilo que vai nos deixar distante de Ti. Por favor, Pai, embora não saibamos os mínimos detalhes sobre o Seu plano para nos salvar, estou certo de que todo o Seu plano é melhor para nós. Ajuda-nos a andar sempre contigo a cada dia, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E lembre-se, Deus é maravilhoso. Ele te ama. Creia nisso.